Meu nome é Sunamita, eu sou aluna do Instituto Federal de São Paulo, faço a licenciatura de Ciências Biológicas e vou apresentar um resumo sobre geometria molecular e forças intermoleculares para o IFA de estrutura da matéria. A geometria molecular é uma forma de expressão que os químicos utilizam para designar a forma como que os núcleos dos átomos vão estar constituindo a molécula, como eles se organizam, como eles vão estar posicionados um em relação aos outros. Eles se baseiam no modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que segue sobre a sigla de VSEPR, né? E dessa forma eles seguem esse modelo com alguns tópicos para poder estar organizando a geometria molecular. Entre elas você tem que escrever a fórmula eletrônica colocando se a ligação é simples, dupla ou tripla. Você tem que colocar todos os pares de elétrons, mesmo aqueles que não estão emparelhados. Segundo, você escolhe a disposição geométrica que distribui esses pares eletrônicos. E 3, você considera apenas os átomos unidos ao átomo central. Então, você vai estar focando nisso, naquele átomo central e os átomos que vão estar unidos a ele. Como exemplo, eu peguei uma molécula de água, né? Coloquei a sua fórmula eletrônica, onde você tem o oxigênio disposto, né, com seus 6 elétrons, né, na sua camada, e o hidrogênio com seu 1 elétron. E aí, quando você faz, como ele é uma ligação covalente, você faz a ligação desses elétrons, ele completa o octeto, né, ficando os 8 elétrons. E aí, o que acontece? Ele vai formar a geometria angular. Mas por que isso? Ele forma 4 nuvens eletrônicas. 2 dos hidrogênios que estão sendo compartilhados ali os elétrons e os outros 2 de 2 pares de elétrons desemparelhados. Esses pares de elétrons desemparelhados, por estarem mais eletronegativos, por serem eletronegativos, eles acabam causando uma repulsão, né? Eles se repelem. E aí eles acabam empurrando essas outras ligações. E é por isso que você forma essa geometria angular. Aqui nessa tabela você tem esse passo a passo também, né, mostrando de forma bem simples, né, para conseguir perceber, né, esse primeiro passo da fórmula eletrônica, o segundo passo da distribuição dos pares de elétron e o terceiro passo que você vai determinar a geometria molecular e o modelo como fica, né? Então, no caso do HCl, ele mostra o hidrogênio, né, o cloro, essa parte da nuvem, no caso, e aí quando você faz essa distribuição, ele acaba sendo linear, né? Ele fica um de frente para o outro, né? Você não tem outros pares ali que não estão emparelhados, que estejam empurrando. Ele consegue manter essa conformação. Já no caso do dióxido de carbono, que é um outro caso também de modelo molecular linear, apesar dele ter essa dupla ligação, ele segue em reta também, né? Então, ele também é linear. Já no caso desse outro, que é os 3 pares de elétron, ele faz um triângulo equilátero, não é? Ele mostra, no caso, que você tem essa distribuição eletrônica, você tem esses 3 segmentos, né? Essas 3 interações, e aí você tem esse modelo triângulo equilátero. No outro caso, que você tem o enxofre, e o enxofre tem um par desemparelhado, que no caso vai estar empurrando esses outros elétrons, você tem um triângulo equilátero, mas a sua fórmula é angular. Então, ele é um triângulo equilátero, né, no caso angular, por causa disso. Já no outro, que você tem lá, que são 4 pares, ele é tetraédrico. Ele não tem nenhum par desemparelhado, né, e ele fica organizado, e essa é a conformação dele. Já no outro caso, que você tem lá esses
3 hidrogênios e o nitrogênio e o seu par desemparelhado, ele é um tetraedro piramidal, né? Porque no caso, quando você vai colocar, você considera a existência daquele par desemparelhado, mas ele não entra na conformação geométrica. Quando você olha esses ligantes, ele não vai estar aparecendo. Por isso que seu formato é tetraédrico piramidal. E aí, quando você tem esse outro exemplo que ele mostra aqui no caso, que são 4 pares, né? Que você tem o hidrogênio fazendo dupla ligação, e você tem 2 pares desemparelhados, ele é um tetraedro angular, né? Por isso que ele apresenta essa conformação. Então, você seguindo esses passos, que é orientado, né, de fazer a estrutura com a fórmula eletrônica, distribuição dos pares elétrons, e depois fazer a determinação da geometria molecular, você consegue ter o modelo molecular. No caso das ligações intermoleculares, né, você tem os estados físicos da matéria, né, como que no caso essas moléculas vão estar agregadas. No seu estado sólido, elas ficam mais compactadas, né, essas partículas estão menos livres, elas estão muito intensas, elas acabam ficando em espaços muito pequenos, né, tem uma mesma conformação, então isso ela está no seu estado sólido. No seu estado líquido, essa agregação da partícula, ela é muito fraca, né, ela não é tão intensa, então você tem espaços maiores entre as moléculas, né, então é isso que também garante uma fluidez nesse estado líquido, né. Ele tem forma, no caso ele não tem forma, mas ele tem volume. No estado gasoso, as partículas elas estão completamente livres, né? Elas estão dispersas, elas não têm uma forma nem têm um volume, né? Elas estão dispersas em movimento livre de agitação. Essas interações intermoleculares, né, se utilizando dessas agregações do estado físico das substâncias moleculares, é que vai dizer a sua interação, né, como ela se comporta em relação às outras moléculas, né. No caso, o HCl, ele faz uma interação de polo permanente, né, onde o HCl, você tem lá o hidrogênio positivo, o Cl, que é negativo. Então, essa ligação intermolecular entre eles, nessa molécula de HCl, onde você tem um polo positivo e um polo negativo, o polo negativo do HCl vai interagir com a molécula vizinha no seu polo positivo, e assim elas vão estar se atraindo, e uma vai atraindo a outra, né? No caso, essa ligação acontece, ela é polar, né? E é isso que vai estar determinando esse tipo de ligação. Já na ligação, né, no caso das moléculas de hidrogênio, né, que a gente fala que são as pontes de hidrogênio, ela, no caso, é uma ligação forte, né? A gente fala que que ela é forte. O hidrogênio ela tem uma intensa polarização positiva, né? Então ela fica muito positiva, e aí ela se liga a outros átomos, no caso, que são mais eletronegativos, né? Que são acaba se tornando apolar. Você tem o flúor, o oxigênio e o hidrogênio, onde ela faz essa ligação. Então ela se liga fortemente ao par de elétrons da molécula vizinha. E essas pontes de hidrogênio, elas são muito fortes, é muito difícil de estar sendo quebradas. Já nas ligações de polo instantâneo e de polo induzido, o que vai estar acontecendo? Você tem uma molécula que ela é apolar e em algum momento, por um instante, não é uma coisa permanente, ela acaba se tornando um dipolo instantâneo. O que seria isso? Dentro da sua nuvem, no caso, né, que ela dentro da sua nuvem eletrônica, por algum momento ela acaba se deslocando mais de um lado do que para o outro e acaba formando esse dipolo, essa carga positiva e negativa. E assim ela acaba influenciando uma molécula vizinha, que é chamada de dipolo induzido. Esse tipo de ligação ela é uma ligação muito fraca, então ela acaba sendo mais fácil de estar sendo quebrada e pode acontecer com qualquer tipo de molécula, tanto de polo permanente, como também as de ligação de hidrogênio e também as de íons, né? Então, qualquer molécula pode se tornar um dipolo instantâneo e um dipolo induzido.
E esse é o sentido do aumento da força das interações moleculares, né? Começa com o dipolo induzido, no caso, que ele tem uma ligação mais fraca, ao dipolo permanente, dipolo-dipolo permanente, e a ligação de hidrogênio, que já é uma ligação mais forte, né? Então, esse é o sentido de aumento da força das interações intermoleculares. Então, o que acontece? Como que você vai saber, aliás, por que as substâncias apresentam diferentes pontos de ebulição, né? Por que isso ocorre? Por que não é igual para todo mundo, né? E quais são os fatores que vão estar influenciando isso? Então, basicamente, são dois fatores: o tamanho da molécula, né? E o tipo de força intermolecular entre as substâncias. No caso do tamanho da molécula, é porque o que acontece? Quanto maior for a superfície de atuação da molécula, né? Quanto maior for a superfície, então ela vai precisar de maior interação, então também ela vai precisar de maior temperatura e de maior tempo para conseguir entrar em ebulição, tá? E o mesmo vai acontecer com as forças intermoleculares, né, no ponto de ebulição. Quanto mais forte for a atração entre as moléculas, você vai precisar de maior quantidade de energia para poder separar, maior temperatura e também maior tempo para que isso ocorra. E esse é o ponto de fusão e ebulição, né? Uma molécula que ela é apolar, né? Ela, no caso, ela precisa de um ponto de fusão e ebulição, no caso, menor, né? No caso, ela é crescente, então primeiro vem a molécula polar, depois a molécula polar e por último a molécula polar com ligações de hidrogênio, que foi aquilo que foi visto antes, né? As ligações de hidrogênio são mais fortes, então no caso é muito mais difícil de você romper. Então no caso você vai precisar de uma maior quantidade de energia, de uma maior quantidade de calor, de um maior tempo para conseguir estar rompendo essas ligações. E o que não vai acontecer, o que acontece também nas moléculas polares e apolares, já no caso ela vai decrescendo.